Olá, amigos do canal Arquivos Globais. Hoje o nosso boletim vai falar sobre o maior ataque de drones ucranianos contra Moscou desde o começo do ano, uma retomada nas conversas entre Irã e Omã sobre o Estreito de Hormuz e uma nova escalada dos Houthis no Iêmen. Vamos direto aos fatos. Começando pelo que mais pesa agora. A Ucrânia lançou, na madrugada deste domingo, uma das maiores ondas de drones já vistas contra o território russo, num ataque que a agência estatal russa TASS descreveu como o maior desde o início do ano. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que 600 drones foram detectados em direção à capital, e o Ministério da Defesa russo afirmou ter destruído mais de 800 drones ucranianos em todo o país durante a noite. Ainda assim, um homem de 83 anos morreu quando um drone atingiu uma casa na região de Moscou, e outro ataque, com mais de 150 drones, matou 5 pessoas em 3 cidades da região de Rostov, danificando casas e uma estação ferroviária. A resposta russa veio na forma de mísseis balísticos contra Kiev, atingindo pelo menos 2 bairros da capital ucraniana e provocando incêndios, incluindo um grande mercado de livros perto de uma estação de metrô. O presidente Volodymyr Zelensky confirmou mortes também em Kryvyi Rih e Sumy, além de um ataque à maior siderúrgica do país, que teve suas operações parcialmente suspensas. Um detalhe chama atenção. Segundo a Força Aérea Ucraniana, nenhum dos mísseis balísticos lançados contra o país foi interceptado, reforçando algo que já vinha sendo apontado, a falta crônica de mísseis interceptadores na Ucrânia. E esse tipo de guerra já não fica mais contido dentro da fronteira ucraniana. A Romênia registrou um caça F-18 espanhol em missão de policiamento aéreo da OTAN, abatendo um drone que havia entrado no espaço aéreo do país durante a mesma madrugada. Enquanto isso, no Oriente Médio, o Irã e Omã voltaram à mesa de negociação sobre o futuro do Estreito de Hormuz. O chanceler iraniano Abbas Araghchi afirmou há pouco que Teherã segue conversando com Omã sobre as rotas de navegação na região, mas deixou claro que a reabertura completa do estreito depende de os Estados Unidos cumprirem o memorando de entendimento assinado em junho. Na prática, isso significa que, mesmo com uma mesa de negociação aberta, o impasse sobre quem controla a passagem mais importante de petróleo do mundo segue sem solução. E o desgaste da guerra também apareceu de outro jeito. O comandante do Comando Central americano visitou pessoalmente as tropas a bordo do porta-aviões USS Abraham Lincoln, que está no mar há quase 9 meses seguidos, depois que familiares de militares relataram publicamente preocupação com o estado psicológico da tripulação. O porta-aviões deve ser substituído em breve pelo USS George Washington, mas o fato de o Pentágono precisar mandar um general sênior para cuidar da moral das tropas mostra o tamanho do desgaste de uma guerra que já passa dos 6 meses. No Iêmen, os Houthis também elevaram o tom nas últimas horas. O grupo lançou uma nova onda de mísseis e drones contra a cidade de Marib e o porto de Al-Maka, no Mar Vermelho, matando pelo menos 4 pessoas e ferindo outras 8. Segundo autoridades locais, 6 mísseis balísticos e 4 drones atingiram bairros residenciais de Marib, enquanto o porto de Al-Maka, que já estava com operações suspensas por causa de ataques anteriores, foi alvo de mais uma rodada de bombardeios. Em resposta, as forças do governo iemenita reconhecido internacionalmente afirmaram ter realizado mais de 180 operações contra posições dos Houthis somente neste fim de semana. E é aqui que vale fazer a conexão. Analistas apontam que esse recrudescimento no Iêmen está diretamente ligado à guerra entre Irã e Estados Unidos, já que os Houthis são apoiados por Teherã e vêm sendo usados como mais uma frente de pressão contra os países do Golfo, alinhados com Washington, o mesmo Golfo onde o impasse em Hormuz segue sem solução. Fechando o giro de hoje, em Gaza a tensão diplomática também aumentou. Egito, Jordânia, Catar, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Paquistão divulgaram, há poucas horas, uma declaração conjunta condenando a rejeição, por parte do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, do plano do presidente americano Donald Trump para o pós-guerra em Gaza. O comunicado afirma que essa recusa ameaça diretamente os esforços de Washington para encerrar o conflito. No mesmo período, um drone israelense atingiu tendas de deslocados na área de Muaz, no sul da faixa de Gaza, ferindo 7 pessoas, segundo a imprensa palestina. O problema é que essa recusa pública de Israel ao plano de Trump acontece justamente no momento em que os Estados Unidos tentam equilibrar múltiplas frentes de guerra ao mesmo tempo, contra o Irã, apoiando Israel, e tentando conter os Houthis no Iêmen, o que deixa a diplomacia americana cada vez mais esticada entre diferentes crises no Oriente Médio. Agora, antes de encerrar, vale parar um instante na história, porque hoje, 16 de agosto, é a data em que, em 1869, foi travada a Batalha de Acosta Niu, um dos episódios mais dramáticos da Guerra do Paraguai.
O confronto aconteceu no Paraguai, num momento em que o país já estava praticamente destruído depois de anos de guerra contra a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Encurralado e com poucos soldados adultos disponíveis, o governo paraguaio de Francisco Solano Lopes colocou em combate um contingente formado majoritariamente por crianças e adolescentes, muitos deles disfarçados com barbas postiças e uniformes de adultos para parecerem mais velhos diante do inimigo. O exército brasileiro venceu a batalha, e o episódio se tornou um dos símbolos mais tristes da guerra, justamente pelo uso de menores em combate direto numa fase desesperada do conflito. A Guerra do Paraguai, que só terminaria no ano seguinte, é até hoje considerado o conflito mais sangrento da história da América do Sul, e deixou o Paraguai com uma perda populacional monumental, redesenhando o equilíbrio de poder na região por décadas. 157 anos depois, esse episódio ainda serve como um lembrete sombrio de como guerras prolongadas, quando um país já não tem mais recursos nem soldados suficientes, acabam empurrando cada vez mais pessoas vulneráveis para a linha de frente, algo que infelizmente ainda se repete em conflitos ao redor do mundo até hoje. E assim fechamos mais um dia de notícias que mostram um mundo em movimento acelerado, com guerras em várias frentes ao mesmo tempo e decisões diplomáticas que podem redesenhar alianças a qualquer momento. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo lá fora, deixa o like, compartilha com quem também gosta de entender geopolítica, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder o próximo boletim. A gente se vê amanhã com mais uma leitura do Tabuleiro Mundial.